Lição 9. O sinal da aliança. Verso para memorizar. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31:16. Sábado, 22 de maio. O sábado é como um prego martelado que, com regularidade constante, nos faz voltar cada semana ao fundamento de tudo o que somos ou podemos ser. Estamos sempre tão ocupados, correndo atrás de nossos afazeres, ganhando e gastando dinheiro, correndo para lá e para cá, indo a todos os lugares. Mas então, chega o sábado, que nos conduz novamente ao nosso fundamento, o ponto de partida de tudo, pois o que tem significado para nós existe unicamente porque Deus o criou e a nós também. Com incessante regularidade e sem exceções, o sábado surge silenciosamente no horizonte e em cada fresta e fissura da nossa vida. Ele nos lembra de que tudo pertence ao Criador, aquele que nos colocou aqui, o Deus que, no princípio, criou os céus e a terra. Um ato que continua sendo o fundamento de toda a fé cristã e do qual o sábado é o sinal irrefutável e insubstituível. Nesta semana, examinaremos esse sinal no contexto da Aliança do Sinai. Resumo da semana. Qual é a origem do sábado? Quais evidências provam que o sábado existia antes do Sinai? O que torna o sábado um sinal da aliança tão apropriado? Domingo, 23 de maio. Verso para memorizar. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31:16. Origens. Muitas vezes ouvimos a expressão o antigo sábado judaico. No entanto, as Escrituras deixam claro que o sábado existia muito antes do povo judeu. Sua origem está na semana da criação. Ouça Gênesis 2, 2 e 3. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pergunta 1. De acordo com os versos lidos, quando claramente o sábado foi estabelecido? Embora Gênesis 2 não identifique o sétimo dia como sábado, essa identificação aparece pela primeira vez em Êxodo 16. Ele é claramente indicado no verso. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. A palavra descansou, no hebraico Shabat, está relacionado ao substantivo sábado, Shabbat. Em The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible lemos, abre aspas, a palavra sábado não é empregada em Gênesis 2, 2 e 3, mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o sétimo dia como sábado, fecha aspas. Evidentemente, Gênesis 2, 2 e 3 ensina a origem e instituição divina do sábado como dia de bênção para toda a humanidade. Ouça Marcos 2, 27. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem, o que sugere toda a humanidade, em oposição a apenas os judeus. Pergunta 2. Por que o próprio Deus descansou no sétimo dia? Ele precisava disso? A que outro propósito seu descanso poderia ter servido? Embora alguns comentaristas tenham sugerido que Deus precisasse de descanso físico após a criação, o propósito de seu descanso foi dar um exemplo. O ser humano também deve trabalhar 6 dias e descansar no sábado, o sétimo dia. O teólogo Karl Barth sugeriu que o descanso de Deus no final da criação fizesse parte da aliança de graça, na qual a humanidade foi convidada. Em Church Dogmatics lemos, abre aspas, a descansar com ele
para participar do descanso de Deus. Fecha aspas. Após a criação, o ser humano foi chamado ao descanso na comunhão com o Criador. O sábado é o ponto alto semanal na vida com Cristo. Como a guarda do sábado tem beneficiado o seu relacionamento com o Senhor? Segunda, 24 de maio. Verso para memorizar. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31:16. O sábado antes do Sinai. Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. Observe Êxodo 16, a história do maná concedido a Israel no deserto, antes do Sinai. Observe o que esse relato revela. 1. Apenas uma porção regular de maná podia ser usada a cada dia, mas no sexto dia, uma porção dobrada devia ser colhida. 2. O maná não era dado no sábado. 3. A porção extra necessária para o sábado era guardada sem estragar do sexto para o sétimo dia, enquanto o maná não se conservava nos outros dias. Ouça Êxodo 16, 23 a 28. Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Pergunta 3. O que a história lida revela sobre a santidade do sábado antes da promulgação da lei no Sinai? Em The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, volume 5, lemos, abre aspas, na verdade, o fato de que o sábado era considerado o sétimo dia, a declaração de que o Senhor havia dado o sábado aos israelitas e o registro de que o povo, por ordem de Deus, havia descansado no sétimo dia, tudo apontava inequivocamente para a instituição original do sábado, na criação. Fecha aspas. Há muito mais sobre o sábado em Êxodo 16 do que se vê à primeira vista. Esse trecho nos ensina: 1. Qual é o dia de preparação para o sábado? 2. Qual dia da semana é o sábado? 3. De onde veio o sábado? 4. Que tipo de dia deveria ser o sábado? 5. Seria o sábado um dia de jejum? 6. O sábado como prova de lealdade a Deus. Como sua compreensão do sábado se compara com o ensino de Êxodo 16? Terça, 25 de maio. Verso para memorizar. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31:16. Sinal da aliança. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou e tomou alento. O sábado é designado como um sinal, em 4 ocasiões nas Escrituras. Um sinal não é um símbolo, no sentido de algo que simboliza, representa ou lembra naturalmente outra coisa qualquer, em virtude de ambas compartilharem qualidades semelhantes. Por exemplo, o símbolo de um punho geralmente denota poder ou força. Na Bíblia, o sábado como um sinal funciona como uma marca, objeto ou condição exterior, cuja intenção é transmitir uma mensagem especial.
nada no próprio sinal o ligava particularmente à aliança. O sábado era um sinal da aliança entre Deus e o povo, de geração em geração, apenas porque Deus disse que era. Ouça Gênesis 2, 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Hebreus 4, 1 a 4. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Pergunta 4. Por que o Senhor usou o sábado como sinal da aliança? Por que o sábado é um símbolo tão apropriado do relacionamento salvífico com Deus? Considerando que um aspecto crucial da aliança é que somos salvos pela graça e que as obras não nos salvam, por que o sábado é um símbolo tão adequado desse relacionamento? O que impressiona no conceito do sábado como sinal da aliança da graça é que, por séculos, os judeus entenderam esse dia como sinal da redenção messiânica. Eles viam no sábado uma prévia da salvação no Messias. Visto que entendemos que a redenção vem somente da graça e que a aliança é da graça, a relação entre o sábado, a redenção e a aliança se torna clara. Portanto, ao contrário da opinião comum, o sábado é um sinal da graça salvífica de Deus, não é um sinal de salvação pelas obras. Para você, o que significa descansar no sábado? Como você descansa no sábado? O que você faz de diferente nesse dia para torná-lo um sinal? Ao observar sua vida, os seus amigos e conhecidos percebem que o sábado é realmente um dia especial para você? Quarta, 26 de maio. Verso para memorizar. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31, 16. Sinal de santificação. Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31 é um texto excepcionalmente rico a respeito do sábado, e vem logo após as orientações do Senhor para a construção do santuário e o estabelecimento de seus rituais. O conceito do sábado como um sinal visível, exterior e eterno entre Deus e seu povo é expresso dessa maneira pela primeira vez. O texto contém alguns conceitos impressionantes que merecem nosso estudo. Duas novas ideias são reunidas nesse texto. 1. O sábado como sinal de conhecimento. 2. O sábado como sinal de santificação. Considere o aspecto do sinal relacionado ao conhecimento. A compreensão hebraica de conhecimento inclui aspectos intelectuais, relacionais e emocionais. Conhecer não significa simplesmente saber um fato, especialmente quando uma pessoa estivesse envolvida. Conhecer também significa ter um relacionamento significativo com a pessoa conhecida. Assim, conhecer o Senhor significa estar no relacionamento certo com Ele, servi-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, buscá-lo e invocar seu nome. Ouça 1 Crônicas 28, 9. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Isaías 11, 2.
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 43, 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Salmo 9, 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Jeremias 10, 25. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Pergunta 5. De que maneira os textos lidos nos ajudam a entender o que significa conhecer o Senhor? O sábado também é um sinal de santificação. Significa que o Senhor santifica seu povo. O processo de santificação é obra do amor redentivo de Deus e revela salvação e redenção. Tanto a justiça, justificação, quanto a santificação são obras dele. Eu sou o Senhor que o santifico. Portanto, o sábado é um sinal que dá conhecimento de Deus como santificador. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, lemos, abre aspas, dado ao mundo como sinal do Criador, o sábado é também o sinal de Deus como nosso santificador. Fecha aspas. Qual é a função da guarda do sábado no processo de santificação? Como o Senhor usa a nossa experiência de guardar o sábado para nos santificar? Quinta, 27 de maio. Verso para memorizar. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31, 16. Lembrando do sábado. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. O sábado foi e é um sinal para que o homem se lembrasse. O uso da palavra lembrar pode servir para várias funções. Em primeiro lugar, lembrar-se de algo envolve olhar para trás, pensar no passado. Nesse caso, o sábado nos indica a criação feita por Deus, que culminou com a instituição do sábado como dia semanal de descanso e comunhão especial com o Senhor. A ordem para que nos lembremos também tem implicações para o presente. Não devemos apenas nos lembrar do sábado, devemos observá-lo e guardá-lo. Portanto, o sábado tem implicações importantes para nós hoje. Por fim, a lembrança do sábado também nos indica o futuro. A pessoa que se lembra de guardar o sábado tem um futuro promissor, rico e significativo com o Senhor do sábado. Essa pessoa permanece na relação de aliança, pois permanece no Criador. Novamente, quando entendemos que a aliança é um relacionamento entre Deus e a humanidade, o sábado, que fortalece esse relacionamento, ganha destaque específico. De fato, ao lembrar-se da criação e de seu Criador, o povo de Deus também se lembra dos graciosos atos de salvação de Deus, em que o sábado é visto, nesse contexto, como sinal de libertação do Egito, um símbolo da salvação suprema encontrada em Deus. A criação e a recriação estão interligadas. A primeira torna possível a última. O sábado é um sinal que comunica que Deus é o Criador do mundo e o Criador da nossa salvação. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, lemos, abre aspas, santificando o seu santo sábado, devemos mostrar que somos seu povo. Sua palavra declara que o sábado é um sinal distintivo do povo que observa os mandamentos. Os que observam a lei de Deus serão um com ele no grande conflito iniciado no céu, entre Satanás e Deus. Fecha aspas. Pergunta 6. Observe a declaração de Ellen White que acabou de ser lida. Por que o sábado nos distingue como o povo que observa os mandamentos mais do que, talvez, qualquer um dos outros mandamentos? Sexta, 28 de maio. Verso para memorizar. Os filhos de Israel guardarão o sábado,
celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31:16. Estudo adicional. Os 10 mandamentos definem de maneira abrangente e fundamental as relações entre Deus e o ser humano, e também entre o ser humano e seus semelhantes. No Decálogo, o mandamento do sábado é central. Ele identifica o Senhor do sábado de modo especial e indica sua esfera de autoridade e propriedade. Observe estes 2 aspectos. 1. A identidade da divindade, Yahvé, Senhor, que é o Criador e que, portanto, ocupa lugar singular. 2. A esfera de sua propriedade e autoridade, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Nesses 2 aspectos, o mandamento do sábado tem as características típicas dos selos de documentos de tratados internacionais do Antigo Oriente Próximo. Esses selos geralmente estão no centro de documentos de tratados e contêm 1. A identidade da divindade, geralmente um deus pagão, e 2. A esfera de propriedade e autoridade, geralmente uma área geográfica limitada. Em Comentário Bíblico Adventista do 7º Dia, volume 7, lemos, abre aspas, a santificação do Espírito assinala a diferença entre os que têm o selo de Deus e os que guardam um dia de repouso espúrio. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Deus designou o 7º dia como seu dia de repouso. Assim, é traçada a distinção entre os leais e os desleais. Aqueles que desejam ter o selo de Deus em sua fronte devem guardar o sábado do 4º mandamento. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Ouça Levítico 19:30. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. O texto lido relaciona o santuário e o sábado. Considerando o que aprendemos sobre o sábado como sinal, por que essa relação tem sentido? A guarda do sábado tem ajudado sua vida? Você precisa fazer mudanças? Resumo. O sábado é o sinal da aliança, que vai até a consumação do plano da salvação. Aponta para a criação passada e como sinal da aliança da graça para a restauração final, quando Deus renovará todas as coisas.